Fala galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro que empatou com o CRB. Vamos falar um pouquinho desse empate e também da possível expulsão de William Potker, da treta de Potker e de Fagner que está rolando nas redes sociais. Beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, hype esse vídeo, ativa o sininho para sempre que sair vídeo meu você ser notificado. Beleza? Vamos falar um pouquinho desse jogo, porque jogo de ida da Copa do Brasil, oitavas de final, Cruzeiro e CRB no Mineirão. O Cruzeiro empatou esse jogo. Resultado trágico pro Cruzeiro, né? Afinal, é o favorito para esse jogo, é o melhor time, tem mais elenco, mas não conseguiu refletir isso em campo. Não conseguiu transformar isso em gol, transformar isso em vantagem. O que é tenebroso pro jogo da volta, né? Vai jogar fora de casa e começa a ficar dramático. Ainda acho que o Cruzeiro é favorito. Ainda acho que o Cruzeiro tem mais time, mas é sempre bom dizer que o CRB voltou vivo, né? Porque 1-0 Cruzeiro, 2-0 Cruzeiro, acho muito difícil e acharia muito difícil o CRB virar o jogo. O Cruzeiro foi de Cássio no gol, Fagner, Fabrício, Bruno, Jesus, Kaique, Romero, Eduardo, Christian, Gabriel, Wanderson e Caio Jorge. Matheus, Albino, Matheus lateral, Henry, Alemão, Léo Campos, Daniel, Meritão, Gegé, Douglas Baggio, Mikael e Thiago. Esse foi o time do CRB. Lembrando que o Cruzeiro tinha top 3 substituições, Matheus Pereira, Bolassi e Lucas Silva, né? Saíram Romero, Eduardo e Wanderson. Vamos lá, o Jardim deu uma entrevista falando o porquê, né, que ele rodou esse elenco, porque esses jogadores já estão acostumados a jogar, são poucas mudanças, mas mudanças importantes e necessárias. Ele foi com o Gabigol e não com o Matheus Pereira de titular. Só que, pra mim, existe uma situação muito clara nesse Cruzeiro. O Cruzeiro, durante o primeiro e segundo tempo, foi muito melhor que o CRB. É muito mais time que o CRB, teve muito mais volume que o CRB. E parou no Matheus Albino, né? O goleiro do CRB, o goleiro que foi diferente, fez grandes defesas. Pra mim, teve alguns jogadores que eu gostaria de destacar. Gostei muito da partida do Kaique. Acho que o Kaique é bom de bola. Gosto demais dele, um cara muito equilibrado, chegou bem ao ataque. Acho que a zaga fez uma partida justa. Fagner fez uma boa partida, finalizou uma bela bola que o goleiro pegou. O Gabriel participou do jogo, o Caio Jorge teve algumas oportunidades, bem criativo, bem participativo. Entrou o Lucas Silva, Matheus Pereira e o Bolassi. O Bolassi para dar mais, até o Jardim falou isso na coletiva, dar mais estatura, dar mais área pro Cruzeiro. E o Matheus Pereira tentando achar a bola diferente, a bola que poderia gerar o passe para gol, a assistência. Só que, diferente de outros jogos, o Cruzeiro sofreu pouco mesmo, né? Normal, mas diferente de outros jogos, não conseguiu atacar com tanta propriedade. O que eu quero dizer com propriedade? Teve muita chance, chutou muito no gol, mas o Cruzeiro teve muita bola na área, muito cruzamento. O Cruzeiro tá tendo muita dificuldade de furar defesas fechadas. Tá tendo muita dificuldade de pegar um time que vai se defender e atacar esse time. E contra-golpear e bater nele. Eu disse isso. Que o Cruzeiro, eu sempre disse que o Cruzeiro é um time muito equilibrado, principalmente quando é atacado, porque contra-ataca em velocidade, contra-ataca no espaço vazio, machuca muitos adversários, é um time feito para roubar a bola e atacar o espaço vazio. Só quando você pega um time muito inferior que você, tipo o CRB em jogos de mata-mata, ou até o Corinthians, como foi? Quem que pegou assim? Ou o Ceará, Corinthians ou o Ceará, no Brasileirão. O Cruzeiro teve dificuldades e teve muitas bolas lançadas na área, o que é problemático. E esse problemático por quê? Por que é problemático, né, Matheus? É importante dizer. É problemático esse tanto de bola lançada na área, é problemático porque assim, quando o Cruzeiro ele não tem tanta variação, quando o Cruzeiro depende muito dessa bola alçada da área, ou quando joga mais fechado e contra-ataca no espaço vazio, mostra que o Cruzeiro tem uma deficiência, que é atacar com a bola. Quebrar linhas, quebrar defesas. Como que você faz isso? Não só com jogadores pifadores, como o Gabigol, como o Matheus Pereira, que estão fazendo essa função de achar a bola no espaço para o jogador do Cruzeiro, uma tabelinha com o Caio Jorge. O que tá faltando? Um jogador de lado de campo, um jogador que quebra linhas, que dribla. O 1 contra 1 do Cruzeiro hoje, dos lados de campo, é fraco.
Por quê? O Christian não é esse jogador, o Christian é um jogador que vai linha de fundo, que projeta e ataca o espaço baixinho, mas ele não é driblador. O Wanderson seria, mas ele não tem uma característica tão forte do 1 contra 1, e igual seria necessário para quebrar defesas. O Cruzeiro precisa de um jogador driblador, precisa de um jogador que passe por um jogador, passe por outro jogador, e isso quebra a defesa e faz a defesa mexer para você achar espaço, para você ter que achar um companheiro sozinho. Então o Cruzeiro não tem essa peça hoje. O Marquinhos, ele era para ser essa peça, o Wanderson também tem um pouco de características, mas eles não são tão dribladores assim, e os dribles deles não estão gerando tantos efeitos para quebrar defesas. E também seria muito pouco, né? Porque eu acho que deveria ter mais um jogador assim. Acho que ajudaria muito. O Jardim pediu também esse jogador na coletiva, falou que seria importante para melhorar esse elenco, porque você incorpora esse elenco. A resposta dele sobre por que o time não conseguiu, o resultado foi: não conseguimos quebrar linhas, não conseguimos driblar e abrir essa defesa. E passa muito por esse jogador, que é o jogador, que é o extremo, como que o Tite gosta de fazer, que é o ponta driblador, que quebra linhas e consegue abrir defesas. O Cruzeiro hoje não tem esse jogador. O Gabigol não é esse jogador, o Caio Jorge não é esse jogador, o Wanderson não tem tanto assim essa característica, finaliza muito bem, é muito rápido, mas falta um ênfase nesse drible, e isso dificulta o Cruzeiro, fazendo sim o Cruzeiro ter muita dificuldade com times que jogam fechados e fazer o Cruzeiro cruzar muitas bolas. Então, basicamente, o jogo foi baseado nisso. O Cruzeiro não conseguia abrir, conseguiu fazer muitas ultrapassagens, vários comandos, conseguiu achar algumas tabelas, mas quando o jogo aperta mais, você precisa tirar aquela jogada individual, o Cruzeiro não conseguiu fazer isso contra o CRB, e é um time muito chato, muito preocupante. Esse resultado do Cruzeiro é muito chato, né? Porque o Cruzeiro é um time muito melhor. Mas aí agora a gente vai falar do lance da partida. Acho que o Cruzeiro tem totais condições de ir para Alagoas e conseguir o resultado, tá, gente? Mas vai ter dificuldade. Eu acho que não vai ser tão fácil, e acho que o Cruzeiro vai dar uma penadinha com o CRB. Beleza? Agora vamos falar do lance do jogo. Potker e Fagner, né? Pra quem não viu, o Potker chegou de carrinho, um carrinho bem forte no Fagner. Ele não pega tão assim, não pega a sola, não pega pra quebrar, mas é uma força extremamente excessiva. E sobre esse lance do Fagner, o que eu achei? Cara, é muito louco, né? Pra mim, a Edna não expulsa o Potker porque ela não vê a entrada de maldade com a sola na perna. Porém, pra mim, caberia a expulsão do Potker, porque a força que ele usa é totalmente desproporcional em um lugar totalmente nada a ver do campo. Né? Um lugar no meio do campo ali, o Fagner estava com a bola, o Fagner ia chegar antes. Então, assim, eu achei uma entrada maldosa, porque claramente ele foi para acertar o jogador. Claramente ele não foi com a sola em forma de quebrar, mas ele foi com uma força desproporcional, foi com muita força no lance, um excesso de vontade. Então eu acho que caberia sim a expulsão do Potker. Acho que ele se passou total nessa entrada, acho que não tinha necessidade nenhuma. E a galera pode falar: mas o Fagner faz a entrada direta, é um cara perigoso. Beleza, isso é uma coisa, a gente tá falando desse lance. O Potker foi muito maldoso em relação a isso, na força excessiva, e pra mim caberia sim uma expulsão. O Fagner é um jogador maldoso? É um jogador maldoso, é um jogador que chega muito firme, é um jogador que perde a linha muitas vezes, que já machucou jogadores em alguns momentos. Sim, isso já aconteceu. Mas esse não é o ponto da conversa. E ele fazer isso não justifica a atitude do Potker, galera. Tem que saber dividir as coisas. Dito isso, o Potker poderia, pra mim, sim, ter sido expulso. E aí teve uma briguinha extra-campo. Não é uma briga, né, Matheus? Mas uma troca de farpas. O Fagner falou na saída do campo: quando eu falei que ele poderia ter quebrado a minha perna, ele falou que gostaria que tivesse acontecido. Acho que o problema é quando não respeita o profissional do outro lado e debocha. Frase forte, tá? E o Potker postou uma foto, essa foto do Fagner entrando de carrinho no Ederson, né? E aí, uma lesão que o Fagner causou no Ederson, se não me engano. Aí o Potker botou o texto assim: não sou de dar satisfação em redes sociais, mas não aceito vitimismo. Não sei se ele entendeu errado ou está se fazendo de vítima, mas tirou totalmente de contexto que eu falei pra ele. A minha fala foi a seguinte: você gosta desse tipo de jogo. Em nenhum momento falei que queria quebrar a perna dele. Em nenhum momento disse que algo diferente disso. Nunca quebrei a perna de ninguém e nunca fui um jogador violento, ao contrário do nosso colega de profissão Fagner. Nós, jogadores, conhecemos bem as características dele e tudo que já fez com outros atletas dentro de campo.
Inclusive, já quebrou a perna de um jogador durante uma partida. Agora, uma simples falta que ele sofreu não pode ser distorcida e tirada do contexto da forma que ele está fazendo. É difícil a gente avaliar o que realmente aconteceu, mas realmente não foi foi uma falta bem grave, uma falta bem dura, que caberia sim a expulsão do William Potker. E não foi uma simples falta, igual ele trata, mas sim, o Fagner também tem um antecedente de muitas faltas grosseiras e firmes. Mas dito isso, pra mim caberia sim a expulsão no Potker. Essa interpretação é super válida e eu acho que ele usou força desproporcional. Eu expulsaria. Beleza? É isso. O que vocês acham? O que vocês acharam do jogo? Deixa aqui nos comentários. Deixa nos comentários também se vocês expulsariam ou não o Potker. Tá bom? É isso. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa o like. É nóis.